Quem encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diga amém. Amém. Vamos ler então aqui o versículo de número 15. Diz assim: na minha Bíblia talvez diga um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Amém? Então vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu creio no Senhor, creio na tua palavra. Fala, Deus meu e Pai, porque os teus servos estão aqui para ouvir a voz, a palavra do Senhor, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá glória a Deus, meus irmãos. Pode se assentar. Bate palma para Jesus aí. E vocês mataram o autor da vida, o qual Deus ressuscitou, e nós somos testemunha disso. Quem são as testemunhas? Os discípulos do Senhor Jesus. Esses discípulos de Jesus Cristo, eles estão dizendo para os fariseus, para os mestres, para os principais da sinagoga, aleluia, dizendo assim: vocês mataram o autor da vida, e Deus ressuscitou ele de volta, e nós que somos discípulos dele, somos testemunhas dele. Jesus disse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e no versículo de número 8, o seguinte: vocês receberão virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde estamos, quanto na Judéia e Samaria, como também nos confins da terra. Aleluia! Glória a Deus. Então Jesus já tinha dito para eles que eles seriam as testemunhas dele. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vem sobre a face da terra com o intuito de fundar uma igreja na face da terra. A igreja de Cristo na face da terra poderia possivelmente ser uma igreja a partir da nação de Israel, a partir do povo que era considerado a menina dos olhos de Deus, a nação de Israel. Mas a Bíblia Sagrada nos diz no livro de João, capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todo aquele que creu nele, que aceitou a ele, recebeu dele a graça de ser chamado filhos de Deus. Então nós que não éramos chamados filhos, nós que não éramos conhecidos como filhos de Deus, a partir daquele momento, com a rejeição do povo de Israel, nós começamos a ser chamados filhos de Deus. Livro de Lucas, capítulo 14, a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus ele vai pregar uma parábola. Preste atenção, naquela parábola ele diz a parábola da grande ceia. Então alguns olham para o Senhor e dizem: ah, Senhor, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino dos céus. Jesus disse: olha, um certo homem, ele fez um banquete, ele fez uma grande ceia, e naquela ceia que ele fez, ele convidou os seus convidados principais. Porém, no dia que ele manda convidar os seus principais convidados, um deles responde: olha, eu comprei um terreno e tenho que ir ao meu terreno, então me tenha por excusado, ou seja, aceite as minhas desculpas. Aleluia. Aceite as minhas desculpas, porque eu comprei um terreno e não posso ir na ceia. Aí ele chega no segundo, o segundo diz: olha, comprei 5 juntas de boi e não posso ir na ceia, porque eu tenho que experimentar 5 juntas de boi. Ele chega no terceiro, o terceiro diz: eu me casei, então já me tenha por excusado, aceite as minhas desculpas, porque eu não vou na grande ceia. Então a Bíblia Sagrada nos diz que o homem volta cabisbaixo, desanimado, chega para o dono daquela grande ceia e diz: Senhor,
Eu convidei os seus convidados principais. Aleluia! Eu chamei eles para vir para a ceia. Não quiseram vir. Disseram que estão ocupados. Não estão tendo tempo de vir para a tua ceia. Aí aquele pai de família, aquele senhor, ele dá a seguinte ordem: sai pelas ruas, pelos bairros, pelos cantos e convidai os cegos, os mancos, os pobres para a minha ceia, para que não falte nada, para que não falte ninguém na minha ceia. Todos hão de participar da minha ceia. Porque na verdade aqueles primeiros convidados não eram dignos da ceia. Deixa eu te explicar esse mistério. Os principais convidados para a ceia do Senhor era a nação de Israel. A nação de Israel rejeitou a ceia do Senhor. Então o Senhor começou a ir pelos vilarejos, o Senhor começou a ir pelas favelas, o Senhor começou a ir pelas quebradas, o Senhor começou a ir pela periferia e começou a resgatar de lá o pobre, o ladrão, o traficante, a prostituta, o mendigo, o alcoólatra, e trouxe para a casa dele para ser as testemunhas dele. Tem glória a Deus aí, igreja? São essas as testemunhas do Senhor: ex-drogado, ex-traficante, ex-presidiário, ex-alcoólatra, ex-prostituta. Satanás deu uma olhadinha e disse: olha quem é que ele chamou, olha o tipo de gente. Aí Jesus vai e convida. Ele passa em lugar onde tem pescadores e diz: meus filhos, está pegando peixe? Não, senhor. Lança a rede para o lado direito. Lançaram a rede. A rede veio cheia de peixe. Jesus disse: pois é, pegou o peixe? Peguei. Sim, mas da agora em diante vocês serão pescadores de homens. Aleluia. Vão atrás de mim. Jesus vai atrás de publicano, cobrador de impostos, considerado maldito pela maioria dos que ali viviam. Disse: esse publicano aqui merece salvação. Ah, senhor, mas ele é um miserável pecador. É, tudo bem, ele é um enfermo, um miserável pecador, mas o médico veio e foi para o que está enfermo e não para o que está são. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Vem também para ser meu discípulo. Aí ele chega diante daqueles que não tinha nome, não tinha fama, não tinha leitura, e começa a trazer: é isso aqui que vai ser, que vai montar a minha igreja na face da terra. Certo dia ele chega num homem chamado Filipe. Filipe vai, João capítulo 1. Esse Filipe aceita Jesus, ficou alegre, coração cheio de alegria. Rapaz, fiquei tão alegre com esse evangelho que eu vou chamar um companheiro ali, conhecido, chamado Natanael. Aí ele chega correndo, Natanael, cheio de entusiasmo e alegria, e diz: Natanael, achei um homem que Moisés escreveu na lei sobre ele, e os profetas também profetizaram sobre ele. Ele diz: quem é? Jesus de Nazaré, filho de José. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se vem cá e vê, observa o homem, dá só uma olhadinha na planta dos pés ao alto da cabeça para você ver se pode vir coisa boa ou não pode. Jesus olha para Natanael e diz: eis aí o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Meu filho, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Jesus dá para ele uma revelação profunda. Quando ele sente aquela revelação, ele dobra o joelho e diz: Rabi, que significa mestre, eu vejo que tu és o profeta, o rei de Israel, o salvador da humanidade. Aí ele diz: calma aí, Natanael, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira você está tão alegre? A partir de agora você verá o céu aberto em volta do Filho de Deus, e anjos subindo e descendo em volta do Filho de Deus. Você vai ver coisa grande ainda, Natanael. Esse é apenas um começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você acredita nisso? Levanta a mão e dá glória a Deus. Natanael creu na palavra do Senhor. Agora preste atenção. A Bíblia Sagrada nos fala do momento maravilhoso de milagre, sinais, prodígio, maravilha. A Bíblia diz que os profetas do passado desejaram ver aquilo que o povo, os discípulos de Jesus, viram e não puderam ver. Abraão desejou tanto ver, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, mas ele não pôde ver. Moisés viu muitos sinais, mas ele não viu os sinais dos quais Jesus operou na terra.
Elias, que era um homem que tinha uma oração tremenda que Deus ouvia. Se ele visse os milagres que Jesus fazia, ele ficava pasmo, porque era muita maravilha, era morto ressuscitando, demônio caía por terra, aparecendo farelo esparramando no chão, e as almas eram rendendo na presença dele dia após dia. Era muita maravilha, muito sinal, mas preste atenção, os sinais aconteciam, os milagres aconteciam. Isso fez com que os discípulos ficassem acomodados. O discípulo não jejuava, o discípulo não importava com oração. Jesus subia ao monte, orava à madrugada. Quando o dia amanhecia, ele saía caminhando, ou até mesmo na madrugada ele saía caminhando em cima do mar. Jesus subia monte, Jesus orava em lugares desertos, Jesus passava luta, tribulação, carregando os discípulos nas costas. Um certo dia, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus deram uma olhada e disseram: hoje é dia de jejum, nós estamos de jejum. O discípulo do fariseu está de jejum. E por que esses discípulos de Jesus não jejuam? Ficaram bravos, ficaram dizendo: Senhor, por que os teus discípulos não jejuam? O discípulo de João jejua, o discípulo do fariseu jejua, e por que os seus é tão bonito que não jejua? Jesus olhou para ele e disse: porventura poderão ficar tristes ou jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Vai chegar um dia que o esposo vai ser tirado deles, e aí daquele dia em diante eles jejuarão. Aí os discípulos se alegraram e disseram: maravilha, que não precisa jejuar mesmo. É coisa boa, já não estava querendo jejuar. Com incentivo desse, não vou jejuar. Aí o que aconteceu um dia? O povo via os discípulos andar com Jesus, né? Dizendo: esse homem expulsa o demônio, faz tanto sinal e maravilha, que esses discípulos que andam com ele devem estar tão cheios, tão impregnados do Espírito Santo, que eu vou levar meu filho lá, que é lunático, que cai no fogo, cai na água e é agitado. Ele tinha um sintoma de epilepsia. Eu vou levar para eles expulsar. Eu tenho certeza que a fé deles é tremenda. Aí levou o jovem lá, lunático. O discípulo colocaram a mão, sai o demônio dele. O demônio não saía. Aí outro, vem cá Pedro, é você mesmo. Expulsa aqui, Pedro. Ele disse: não quer sair também não. Aí o pai de família chegou em Jesus e disse: Senhor, meu filho está numa situação difícil, muitas vezes cai no fogo, outra vez cai na água, dá esse ataque nele aí, mas eu trouxe para os seus discípulos expulsar, os seus discípulos não conseguiram. E aí? A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio, deu uma olhadinha de canto de olho para os seus discípulos e disse: ó geração perversa e incrédula, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Jesus carregava eles nas costas para ir para baixo. Aí passou o nervo de Jesus. Jesus estava bem pesado, ninguém queria chegar perto, com medo de escutar uma palavra dura, né? Aí passou um pouquinho. Senhor, explica para nós aqui, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Por causa da vossa fé, que é pequena demais. Mas uma coisa eu vou explicar para vocês: esta casta de demônios não sai a não ser pela oração e pelo jejum. Tem que ter jejum e tem que ter oração para esses demônios cair por terra. Se não tiver essas duas coisas, meus filhos, não sai. Aí eles entenderam que era necessário jejuar, porque às vezes você se acomoda dizendo: não, as coisas estão boas, não preciso jejuar. Aí o diabo se levanta contra a sua vida e você acaba sendo vencido por ele, vai sendo vencido. Ele diz: por que o diabo está me vencendo? É porque você esqueceu do propósito, do jejum, da oração, do compromisso que Deus te deu para fazer a vontade, o querer dele. É por isso. Se você crer nessa noite, esse demônio vai cair por terra, porque a partir desta noite Deus, o Senhor, vai injetar ânimo em você, e você vai fazer aquele jejum, aquela oração que você fazia na madrugada, aquele clamor que você fazia, e os demônios caíam por terra. Vai cair quem crê, da glória a Deus. São essas as testemunhas de Jesus: homens fracos, eis isso, eis aquilo, ex-drogado,
ex-presidiário. Certo dia, o diabo, livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. O diabo, ele resolveu ir lá no céu. Você lembra do livro de Jó? A Bíblia diz que o diabo foi até no céu para conversar com Deus sobre Jó, para perseguir a vida de Jó, né? Então você vai ver aqui, o diabo também vai até a Deus e chega lá e fala com Deus: me dá os discípulos desse Jesus aí para mim. Eu quero cirandar eles como se ciranda o trigo. Quero moer eles, quero esmagar eles. Quero ver se eles têm fé mesmo. O diabo olhava para eles e via que eles não tinham capacidade. O diabo conhece a nossa fraqueza. Nós somos fracos. Você pode ter certeza que ninguém está aqui porque é forte, está aqui porque é fraco. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. E nas fraquezas suscita força. Porque quando estamos fracos, então somos. Dá glória a Deus. O diabo disse: deixa eu esmagar eles, moer eles. Aí a Bíblia diz que Deus agora olha para Jesus e diz: ei, Jesus, Satanás está aqui pedindo para moer os seus discípulos. Jesus disse: esses aqui não. Livro de João, capítulo de número 17, Jesus fez a oração pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, esses que o Senhor me deu são meus, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. São meus esses aqui. Jesus disse, João capítulo 6: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. São meus. Não é de Satanás. Você é de Deus. Aleluia. Jesus te chamou. Você tem uma chamada especial de Deus. Você tem um ministério. É por isso que o diabo, ele coloca desânimo na sua vida. É por isso que às vezes tem dificuldade para vir para a igreja. É por isso que tem dia que você começa a se arrumar pensando em vir para a casa do Senhor. Aí vem aquela tristeza, aquele desânimo para não vir para a igreja, e o inimigo lançando seta para você ficar em casa, para você abandonar o ministério do louvor, para você abandonar o ministério de obreiro, para você parar de ir trabalhar na igreja, na obra do Senhor. Mas não para, você é de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que o mesmo Espírito de Deus é que testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Preste atenção. Aí a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus não vai entregar os discípulos. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele conversa com Pedro dizendo: Pedro, o diabo vos pediu para vos cirandar como se ciranda o trigo, mas eu roguei por vós para que a vossa fé não desfaleça. Mas tu, Pedro, quando você se converter, dá uma ajudinha para os seus irmãos, esforça a mão deles, dá força para eles. Pedro disse: Senhor, mas eu não sou convertido. Espera aí, eu estou disposto a ir com o Senhor, nem que seja para morrer com o Senhor. Estou disposto, eu me sacrifico. Jesus disse: Pedro, em verdade te digo que antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar ainda nessa noite, Pedro. Não, Senhor. E Jesus disse: você vai ver. E a Bíblia Sagrada nos diz que esses eram discípulos do Senhor. Eram essas as testemunhas do Senhor, pessoas como eu e você, falhas, pessoas fracas, pecadores, pobres, às vezes abalados e abatidos, mas sempre Jesus segurando nas suas mãos, sempre Jesus guiando, sempre Jesus levando pelo caminho. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus resolve encher eles do Espírito Santo, para mostrar para Satanás que através do Espírito Santo os discípulos dele seriam mais do que vencedores. Dá glória a Deus. Jesus não chama qualquer pessoa para o ministério. Toda pessoa que Jesus chama para o ministério tem um propósito. Você não está aqui chamado simplesmente porque Jesus olhou para o seu rosto, te achou bonitinho e falou: não, vou chamar ele para a igreja bonito.
Se fosse assim, só Deus tem misericórdia de nós, né? Mas pela misericórdia dele, ele nos chamou. Porque a maioria das pessoas que foram chamadas por ele tinham uma grande necessidade, tinham um grande testemunho a contar. Livro de João, capítulo 4. Jesus, ele tinha que ir para Jerusalém, mas era necessário passar por Samaria. Ele encontra ali uma mulher que era uma mulher adúltera, que tinha tido 5 maridos. Jesus vai conversar com aquela mulher, e ali Jesus, ele oferece para ela a água da vida, e ela diz: Senhor, mas com que o Senhor vai tirar essa água desse poço? Jesus disse: aquele que beber a água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu der nunca mais terá sede, porque essa água há de fazer nele uma fonte que salte para a vida eterna. A mulher creu na palavra de Jesus, e Jesus disse: vai, chama teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tu já tiveste 5, e o que tu tens agora não é seu. Mas vai dentro da cidade e testifica acerca do meu nome. E aquela mulher vai para dentro da cidade dos samaritanos ali, e ali ela testifica do nome de Jesus na cidade de Sicar. Ela entrando na cidade de Sicar, testificando sobre o Senhor Jesus Cristo, uma grande multidão de gente vem para ouvi-lo. E naquele momento Jesus prega para eles o Evangelho, Jesus prega para eles acerca da salvação, e muitas pessoas olham para ele e disseram: ah, Senhor, nós tínhamos acreditado porque nós ouvimos da boca da mulher, mas agora os nossos olhos têm visto e os nossos ouvidos têm ouvido que o Senhor realmente é o Salvador da nação de Israel. No livro de João, capítulo de número 5, Jesus vai curar no capítulo 5 do livro de João, um paralítico que tem 38 anos na beira do tanque de Betesda. 38 anos da vida do paralítico, ele não sequer ganhou uma alma para Jesus, porque a vida dele não oferecia frutos. Ele era apenas um coitado miserável que foi largado na beira do tanque. Não tinha chance, não tinha oportunidade, até o momento que ele encontra com Jesus. 38 anos sem Jesus, não deu fruto. Apenas um dia de encontro com Jesus, Jesus botou ele para andar. Disse: homem, tu queres explicação? Ah, se eu querer, eu quero, mas não tenho condições. Mas eu aqui estou te dando condições. Levanta, toma a tua cama, começa a andar, anda com ela nas costas, porque ela será o seu testemunho. E aquele paralítico anda com aquela cama nas costas, testificando, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus abençoa, Jesus levanta, Jesus enche com o Espírito Santo, Jesus opera. Quem crê na glória vai dando glória para o nome do Senhor. A partir de agora, o paralítico já vai testificar do nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos diz no livro de João, capítulo 9, acerca de um cego. Esse cego me chama a atenção. Para ser testemunha de Jesus, primeiro a pessoa tem que ter um testemunho. Não pense que você está sofrendo hoje, passando luta, porque Deus não gostou de você. Tem gente que diz: acho que Deus não foi com a minha cara. Tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade. Não pense nisso. Se você está passando luta e prova, é porque você há de ser um grande testemunho. Deus ainda vai usar a sua boca para ganhar pessoas que vai estar passando pela mesma situação que você está enfrentando nesse momento. A luta está grande, tem noite que você passa sem dormir, a cabeça dói, o corpo dói, você chora, você pensa: meu Deus, o que fazer? Eu não tenho solução, não tenho uma porta aberta, Senhor, será que o Senhor não vai fazer nada? Ele está fazendo. Ele está te dando um bom testemunho. Quando você passar por essa tempestade, do outro lado da tempestade, você vai ver gente no meio da tempestade, você vai olhar para ele e dizer: olha, você também vai passar. Eu passei, eu venci, você também vai vencer. Eu cheguei, você também vai chegar. Eu levantei, você também vai levantar. Eu não morri, você também não vai morrer. Jesus é vida e vida com abundância. Cego de nascença estava na beira do caminho. Quem pode dar glória a Deus? O cego de nascença na beira do caminho. Os discípulos deram uma olhada para o cego e disseram: Senhor, quem pecou?
este ou seus pais para que nascesse cego. Aleluia. Jesus dá uma olhada para eles e vê, porque no Antigo Testamento, naquela época, o preconceito era grande. Quem tinha fluxo de sangue era jogado fora da cidade. Quem tinha lepra era jogado fora da cidade. Quem nascia cego era jogado pelo canto, pelo monturo. Quem nascia paralítico era considerado maldição pela maioria do povo. A maioria do povo olhava, balançava a cabeça e dizia: coitado desse cego, maldito, pecador. Pessoas cuspiam em volta dele, pessoas zombavam dele, ria dele, criticavam ele. Mas quando alguém é rejeitado, quando alguém é discriminado, quando alguém é jogado fora, Jesus vai lá e arranca ele do fundo do poço. Jesus transforma ele e coloca-o para se assentar entre os príncipes da face da terra. É assim que Jesus faz na vida do homem. Jesus pode libertar você do vício. Jesus pode te libertar desse cigarro que você fuma e não consegue parar. Jesus pode te libertar dessa bebida que você bebe e não consegue parar. Jesus, ele pode fazer uma obra grande na sua vida, e ele há de fazer a partir dessa noite. Se você crer, de amanhã em diante ele está escrevendo já uma página de vitória na sua vida, e você vai andar de cabeça erguida na presença de Deus. Dá glória a Deus, igreja. Estou quase terminando. A Bíblia Sagrada nos diz, Jesus está olhando para os discípulos: meus filhos, nem os pais dele pecou e nem ele. Mas quem será que pecou? Será que foi o tio? Não, ele nasceu cego, foi para que nele se manifestassem as obras do Senhor. Essa irmã, esse irmão que está do seu lado não está passando essa luta, não é porque Deus está pesando a mão nele, não. Está passando essa luta porque Deus quer manifestar nele as obras dele. Deus quer manifestar maravilhas. Aí Jesus chama o cego: tu quer ficar são, meu filho? Sim, Senhor, eu quero, mas como, né? Jesus, tu quer ficar são? Jesus cospe no chão. Quando Jesus cospe no chão, o discípulo vai olhar e imaginar: Jesus agora estava dizendo que não é para discriminar, agora já está cuspindo. Aí ele cuspiu no chão, untou o cuspe, começou a fazer, a Bíblia diz, lodo, ou lama, ou barro. Especialista em trabalhar com barro é meu Jesus. Aleluia. O primeiro homem que ele fez foi de barro, Adão. Lá no jardim do Éden, brincar com barro. Pegou o barro, modelou o homem conforme a sua imagem, sua semelhança. Aí soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Eita glória. Jesus pega o barro agora e coloca no olho do cego. Preste atenção, aquilo que sai da boca de Jesus tem poder. A Bíblia Sagrada nos diz que pelo sopro da boca dele vai vencer a bênção, o falso profeta, as legiões do demônio, os demônios do inferno, tudo só pelo sopro da boca dele. Quando da boca dele saiu a palavra assim: haja luz, houve luz sobre a face da terra. Tudo que sai da boca dele tem poder. A saliva dele tem propriedade curativa. Quando ele faz aquele barro se torna o barro da produção de vida. Os olhos dele, que não tinha vida, que não enxerga, vai sair aquele olho velho e vai vir uma nova visão sobre aquele cego. E agora Jesus diz: agora, meu filho, tem o barro no olho? Sim. Está com barro no olho? Sim. Agora você vai se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele vai até o tanque de Siloé. Quando ele chega nas águas do tanque, ele joga água no seu rosto, tira o barro, e aquelas águas que simbolizam também o Espírito Santo de Deus, vai dar a ele uma nova visão. E agora aquele que era cego começa a enxergar novamente, para a glória e a honra ao nome do Senhor Jesus. O cego está enxergando. Lá vai o cego agora andando pela rua, sem saber o que dizer e onde agradecer, porque não sabia onde Jesus estava. Aí lá vai o cego andando pela rua. A palavra do Senhor nos diz que as pessoas olham um da esquerda, outro da direita, e diz:
Peraí, não é esse aquele que era cego, que estava na beira do caminho e mendigava? Um olhava e dizia: é ele. Dizia: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Quem está entendendo a glória a Deus? A obra que Deus faz na vida de muitos de nós, tem gente que não acredita. Tem pessoas que às vezes dizem: é o irmão fulano, ou seja, é o fulano de tal lá da boca de fumo. Não, parece com ele. Parece um pouco com ele. Porque quando você vem para a presença de Deus, aquele rosto carrancudo, aquele rosto, aquele coração de pedra, aquela cara que parece que tinha chupado limão, ela se transforma em um rosto cheio do brilho do Espírito Santo. Aí a sua face começa a brilhar. Aí tem pessoas que parecem que não conhecem. Se os irmãos vissem a época que eu cantava rap, meu Deus do céu, adquiri essa barriga aqui foi depois que eu vim para a igreja. Quem pode dar glória a Deus? Era seco, só um graveto de tanta droga, bebida, cigarro, prostituição, coisas pecaminosas. Aí depois que você vem para o evangelho, alguém diz: parece com ele. Aí você abre a sua boca e diz: sou eu mesmo. É eu mesmo aqui, aquele que Jesus transformou. Sou eu a testemunha dele. Sou eu mesmo. Aí o cego: parece comigo? Não, sou eu. Em corpo, alma e espírito, vivinho em folha. Por quê? Sou eu mesmo. Mas como que isso aconteceu? Rapaz, depois que eu tive com o encontro de um tal de Jesus, a minha vida mudou, transformou. Mas e aí, o que você diz dele? Aquele é profeta, filho de Deus, é salvador da humanidade. Ele pode, ele cura, ele faz, ele liberta, ele faz de tudo, opera maravilha. Os fariseus ficaram revoltados, disseram: mas é o cego mesmo? Chama a mãe e o pai dele lá para a gente saber se ele é cego de nascença ou se esse camarada está mentindo. A mãe e o pai olhou, já tinha medo, porque tinha uma lei que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, ele ia ser expulso da sinagoga. Então eles chegaram e disseram: peraí, é filho de vocês? Sim. Era cego de nascença? Sim. Mas como é que ele foi curado? Olha, que é nosso filho, que é cego de nascença, a gente sabe. Agora como é que ele foi curado, aí eu não sei não. Tinha medo de falar que era Jesus, com medo de ser expulso da sinagoga. Pergunta a ele, ele já tem idade, já é de maior, já inteirou os 18. Homem, como é que foi isso mesmo? Ele disse: olha, eu já disse para vocês que foi Jesus, cuspiu no chão, tinha muita gente que cuspia em volta de mim e eu não recebi nada. A partir do momento que Jesus cuspiu no chão, fez aquela lama, colocou nos meus olhos, eu lavei naquelas águas do tanque de Siloé, eu estou enxergando. Eles disseram: pode dar glória a Deus, porque este homem é pecador, este Jesus é pecador. Aí ele olhou para eles e disse: olha, é o seguinte, se é pecador eu não sei, de uma coisa eu sei, que havendo eu antes sido cego, agora estou enxergando para a glória de Deus. Aí alguém vai dizer para você: essa igreja Deus e Amor não presta, essa igreja Deus e Amor não dá com nada. Vira para ele e diz: se presta ou se eu não presto, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era enfermo, estou curado, eu era traficante, estou liberto, eu era ladrão, agora estou liberto, eu estava aprisionado, acorrentado por Satanás, mas Jesus me libertou na igreja pentecostal Deus e Amor. Foi lá, testifica do milagre. Lá vai o ex-cego correndo pela rua dando glória a Deus. Deixa eu terminar a mensagem. Quando nós lemos aqui que este Pedro estava dizendo assim: vocês mataram o príncipe da vida, o autor da vida, do qual nós somos testemunha que ele ressuscitou. Sabe por que ele disse isso? Porque todo texto tem um contexto. Você vai ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Você vai ver eles curando um paralítico ali, ou seja, pelo poder de Deus, né? Um
paralítico que estava na porta do templo continuamente, que pedia esmola. E aquele paralítico, ele pedia esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te oferecemos. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele paralítico levantou. Quando ele se levantou e saiu testificando, testemunhando no templo que Jesus cura, então a revolta veio contra os discípulos do Senhor e contra ele. E eles disseram: calma, não precisa ele ficar olhando para nós como se nós fizéssemos alguma coisa. Sabe o que é que está fazendo acontecer? É aquele Jesus que é o autor da vida, que vocês levaram para o Gólgota, arrastaram ele, crucificaram, bateram na cara dele, lembra? Chicotearam ele, colocaram coroa de espinho nele, o sangue, água e suor saía do corpo dele. Vocês furaram ele com a lança, está lembrado? Deus ressuscitou ele dos mortos, e ele vive agora, ele está vivendo agora, e nós somos testemunha dele. E a partir do momento que nós somos testemunha dele, milagre, maravilha, sinais vai acontecer na vida daqueles que creem. Se você crer, bate palma na glória a Deus, coloca de pé, coloca de pé, coloca de pé.